Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E esse vídeo ele é direcionado a você que começou uma dieta carnívora, de repente cetogênica, low carb ou qualquer outra dieta. Começou com aquele gás total, estava eliminando peso e de repente a balança travou e você não consegue mais eliminar peso. Às vezes até começou agora a ganhar uns quilos a mais. Por que será que acontece isso? É o que você vai descobrir até o final desse vídeo. Nós vamos falar um pouco aqui sobre o efeito platô. Bom, é normal quando uma pessoa começa uma nova dieta, a pessoa está toda entusiasmada, né? Ela começa a fazer caminhada, ela começa a mudar a alimentação, ela está vendo resultado, ela está colhendo benefícios e essa empolgação ela pode vir a parar. Às vezes a pessoa dá um deslize, né? O nome que a gente fala popularmente, ela mete o pé na jaca e ela dá aquela desanimada, dá aquela estagnada. Esse é um dos motivos que faz a pessoa parar de eliminar peso. A pessoa vai perdendo gás. Às vezes a pessoa até acha que está fazendo tudo certinho, mas não está. E um detalhe bem importante é que quando a pessoa tem muito peso para perder, a princípio ela elimina peso com mais facilidade. Até porque, primariamente, quando alguém começa uma dieta, o que está sendo eliminado nem é gordura, é líquido. De repente você estava com a retenção de líquido, estava inchada e começa a eliminar aquele líquido retido. Aí a pessoa está toda empolgada, né? Ela pesa na balança, está vendo os números caindo e de repente a balança para, a balança trava e a pessoa desanima, ela não sabe o porquê que está acontecendo aquilo e muitas das vezes ela simplesmente perdeu o gás, perdeu o entusiasmo e às vezes não está fazendo como deveria fazer, como estava fazendo no início, né? Então às vezes a pessoa está fazendo até uma alimentação legal, mas não está fazendo mais caminhada, entendeu? Então alguma coisa saiu do controle aí. E mesmo que a pessoa esteja fazendo tudo certinho, pode ser que num dado momento a balança trave mesmo. O nosso corpo ele cria estratégias, né, para sobrevivência. Então a questão de queima calórica e tal, de repente a pessoa está queimando muita caloria, o corpo vai tentar se proteger de alguma forma. E a gente precisa lidar com isso, né? A gente precisa criar estratégias também para conseguir queimar mais gordura. A gente sempre tem que lembrar que o nosso corpo ele tem memória, ele é inteligente e ele tem os seus meios de reservar energia, de estocar energia. Então, o que pode ser feito para destravar a balança? Para a gente começar a eliminar peso com mais eficiência? Primeiro, você precisa identificar o que você está errando. De repente agora já pode estar vindo alguma coisa na sua mente. Ah, quando eu comecei a dieta, eu fazia, por exemplo, 40 minutos de caminhada diária e hoje eu só faço 20 minutos. De repente pode ser isso. No começo você fazia caminhada, hoje você não faz mais. Você precisa lembrar o que você fazia antes e ver se você não deixou de fazer alguma coisa importante no atual momento, que pode estar justificando essa balança travada. Outra questão, digamos que a balança travou, mesmo você estando fazendo tudo o que estava fazendo lá no início. Tem uma frase que fala assim: se você quer resultados diferentes, você precisa fazer algo diferente. Se você está tentando fazer várias coisas que você já vinha fazendo e não está tendo um resultado diferente, não está eliminando mais peso, então você precisa explorar algo novo. De repente você precisa ajudar, dar um apoio maior para o seu metabolismo. Eu, por exemplo, quando eu comecei a emagrecer com mais eficiência, eu estava usando o gengibre. Comecei a usar gengibre, porque o gengibre, de certa forma, ele acelera um pouco o metabolismo. E eu percebi que isso ajudou a queimar mais gordura. Um outro detalhe, tem que preocupar com a quantidade de alimentos, sim. Tem pessoas que falam assim, na dieta carnívora a gente come até ficar cheio. Eu, particularmente, eu emagreci bastante, foi em déficit calórico. Eu fiquei um determinado tempo em déficit calórico, quando eu estava na dieta carnívora estrita. Não foi intencional, é porque eu não estava realmente conseguindo comer muito. Eu até tiro o chapéu para quem entra numa dieta carnívora assim, de repente, e consegue fazer grandes refeições, mas eu não estava conseguindo comer muito. E foi o período que eu mais emagreci. Então, se você está fazendo dieta carnívora e você está consumindo uma quantidade muito grande
de gordura, você está tendo uma ingestão calórica muito grande. Se você não tem um gasto calórico muito grande, então está tudo explicado. Para emagrecer, além de consumir boas gorduras, ter uma boa alimentação, a gente precisa gastar energia. Porque se você não gasta energia, o seu corpo é inteligente, ele vai estocar essa energia. E você vai ter problema com a balança. Então você precisa tomar cuidado com a quantidade de alimentos que você está ingerindo e também você precisa se preocupar com a quantidade de gasto energético que você está tendo. Você precisa se preocupar com a energia que você está gastando. Será que você está sentado no sofá? Será que você está fazendo só uma musculação ali? Está fazendo caminhada? Está fazendo algum exercício aeróbico? Você precisa criar estratégia para gastar energia. Depois você tem que tomar cuidado também com alguns alimentos industrializados que podem conter carboidrato escondido, molhos prontos principalmente. Então tem que tomar cuidado com o industrializado. Às vezes excesso de sódio, né? Você está usando um sal de qualidade, um sal integral, você ainda prepara os seus alimentos com uma gordura que não é saudável, você precisa fazer uma análise sobre tudo aquilo que você está comendo. Você precisa variar nos cortes também. Não pode entrar numa dieta carnívora, eu vou comer só bife de fígado, eu vou comer só costela de boi. Você precisa ter uma variedade na sua alimentação, até para você captar nutrientes diferentes. Então, tem que se atentar ao que está comendo. E tem que ver se realmente você entendeu a dieta e o propósito dela. Uma vez eu tinha um amigo, ele estava fazendo a dieta low carb, ele havia eliminado bastante peso e ele não conseguia mais eliminar peso. Falou: "Max, eu já tentei de tudo, eu não consigo mais eliminar peso". Eu falei assim: "Quantas gramas de carboidrato líquido você está consumindo diariamente?". Ele falou assim: "Eu não sei o que que é isso". Eu falei: "Então você não está fazendo dieta low carb. Se você não sabe contabilizar os carboidratos, você não sabe o quanto de carboidrato você está comendo diariamente. Então como que você vai falar: 'Eu faço dieta low carb'?". E eu comecei a ver os pratos que ele estava postando, na época a gente tinha um grupo de dieta low carb, e eu vi que ele estava comendo muito carboidrato. Foi a gente corrigir isso e ele conseguiu emagrecer. Então é necessário você observar se você realmente entendeu a dieta, o propósito dela, e se você está fazendo corretamente. Talvez você está errando em alguma coisa aí. Aí depois ainda tem várias outras coisas que a gente poderia, pontuar, né, como suplementação. Tem muitas pessoas que, defendem o ponto de vista da dieta carnívora e não aceitam a suplementação. Fala que a carne tem tudo e não precisa suplementar. Eu particularmente não acredito assim, creio que a suplementação é importante, até quero trazer um outro vídeo aqui, falando suplemento a respeito de suplementos que são, legais da gente estar usando, inclusive enzimas digestivas. Nem todo mundo vai ter a mesma sorte de iniciar uma dieta carnívora e vai ter um sistema digestivo tão eficiente. Às vezes a pessoa passou 50 anos, sem comer carne. Como é que essa pessoa vai entrar numa dieta carnívora e vai digerir gorduras, vai digerir, quebrar proteínas com facilidade? De repente ela vai precisar de amilase, de oxibile, de protease, de pepsina, talvez de betaína. Então, é preciso sim, em alguns casos, usar suplementos. Às vezes, algum fitoterápico, né? Ele pode ser utilizado também para ajudar no metabolismo, para ajudar em alguma questão, tem questões de ansiedade. A ansiedade também costuma ser um problema quando a pessoa começa a fazer esse tipo de dieta, porque a pessoa estava habituada a tomar uma cervejinha todo final de semana, de repente a fumar um cigarrinho, às vezes estava habituada a consumir muito carboidrato, acordar de manhã, comer pão. Aí a pessoa começa a passar na frente de uma padaria, sente aquele cheiro de pão, ela vê na propaganda ali alguém tomando um sorvete, comendo um chocolate, isso vai despertar ansiedade, claro que vai. E a pessoa, ela está fazendo ali um desmame de uma droga que é o açúcar. Já fizeram pesquisas e já comprovaram que o açúcar é tão viciante quanto a cocaína, até mais. Fizeram pesquisa com ratos certa vez. Então, quando a pessoa abandona o açúcar, pode vir dor de cabeça, pode vir irritabilidade, e essa pessoa vai precisar de um suporte, talvez de um fitoterápico, talvez de um suplemento, talvez até de uma terapia aí, com um psicólogo e tudo mais. Então, existe uma série de coisas que a gente precisa fazer para sair desse problema aí da balança travada. Eu poderia ainda citar muitas coisas, mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou falar só mais algumas coisinhas.
Eu quero falar a respeito dos utensílios. Às vezes as pessoas usam utensílios que não são tão saudáveis e são até prejudiciais. O plástico, por exemplo, é um. Observa se você não está usando muito plástico, principalmente no micro-ondas. O plástico pode liberar bisfenol A. Observa também se você não está usando eh, o alumínio, né? Sempre que possível, você pode trocar o alumínio por panela de inox. E existem várias trocas inteligentes que a gente pode fazer, sem neura, claro. Não é porque você entrou agora numa dieta carnívora, uma dieta low carb, cetogênica, né? Se você está comendo mais saudável, está numa dieta mais limpa, que da noite para o dia você vai ter que comprar aquelas panelas lá da Royal Prestige, né? Aquelas panelas mais caras que tem, e você vai ter que cortar tudo que tem plástico dentro da sua casa, vai ter que começar a usar tudo de vidro. Eu, particularmente, não consegui fazer isso ainda. Nem sempre as nossas condições financeiras nos dão esse privilégio, né? Tem pessoas que nasceram no berço de ouro. Faz assim, tá com aquelas panelas de cerâmica lá e tal, mas a gente às vezes tem que fazer igual formiguinha, né? Mas sempre que possível, invista em bons equipamentos aí na sua cozinha. É minha área gastronomia, então me sinto na obrigação de falar que para a gente cozinhar alimentos saudáveis, além de selecionar alimentos frescos de qualidade, a gente precisa também ter equipamentos de qualidade para a gente estar cozinhando, para a gente estar fritando, assando os nossos alimentos. Então, era só esse toque que eu queria dar para vocês. Espero que tenha ficado entendido. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode deixar aí nos comentários. Comente aí também se você conseguiu sair do efeito platô, se você conseguiu eliminar o peso que você queria. E se você não conseguiu, coloca aí também. De repente a gente pode te ajudar também nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até amanhã, porque amanhã tem vídeo de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que eu postar um novo vídeo, o YouTube te notificar. Um abraço e até a próxima.